Olá, hoje o Dois Pontos recebe as jovens escritoras Natércia Pontes e Diana Mello. Natércia Pontes nasceu em Fortaleza, mas hoje mora em São Paulo, onde trabalha como redatora, revisora e preparadora de textos. É graduada em rádio e TV e cursa especialização em semiótica psicanalítica pela PUC. Contista com textos publicados em várias revistas e periódicos, Natércia é autora de As Mulheres, seu primeiro livro de contos de 2004. Organizou também Semana, uma coletânea de contos publicada em 2007, que reuniu o talento de 10 jovens escritoras. Diana Mello é cearense, graduada em Letras pela Unifor e mestranda em Literatura na UFC. Organizou a revista de contos Pelos Pontos, uma publicação do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura em abril de 2005. Contista, Diana tem textos em diversas revistas literárias e coletâneas, como Ficções, Inimigo Rumor, além de Semana, organizada por Natércia Pontes, e em Contos em Desencontros, de Nuno Gonçalves. Para você, o bate-papo entre as escritoras Natércia Pontes e Diana Mello, entrevistadas por Isabel Maiara, aluno do curso de Comunicação Social da Unifor. Diana, como você se descobriu escritora? É uma pergunta complicada assim, de responder exatamente quando eu me descobri escritora, mas desde pequena, acho que desde os 6 anos de idade, eu sempre gostei muito de escrever e escrevia poesias bobinhas, assim, quando eu era pequena, para minha mãe, para o meu pai. Gostava de sair entregando textinhos que eu fazia para as pessoas que eu gostava. Mas sempre foi uma coisa que me acompanhou e eu não sei dizer exatamente quando foi uma época assim, que eu me descobri com a escrita, porque sempre foi uma coisa que fez parte da minha vida, assim, todos os momentos da minha vida. Mas quando você tomou de conta assim, vou começar a escrever, como foi esse momento? Na escola mesmo, assim, antes de entrar na faculdade, eu perdia mais tempo escrevendo sobre coisas que eu via, sobre momentos que aconteciam. Então eu fui descobrindo que era aquilo mesmo que eu queria fazer. Eu acho que poderia dizer que foi mais ou menos nessa época, quando eu estava saindo do colégio e entrando na faculdade. E você, Natércia, qual foi seus primeiros passos na literatura? Olha, eu tenho 2 respostas para isso. Uma é, eu não sei se eu sou escritora. Eu acho que talvez eu nunca vá ter essa certeza. Que é genuína mesmo, a minha incerteza é uma coisa que me incomoda e que ao mesmo tempo me impulsiona a escrever. E como a Diana também, desde que eu me entendo por gente, até antes de aprender a escrever, eu já escrevia na minha cabeça. As minhas lembranças para mim, são vistas como lembranças literárias. As minhas lembranças mais antigas. Então é isso, e também tive muito apoio da família, eu acho que isso conta muito, né? Desde pequenininha eu gostava de livro, relia sempre a mesma história. No colégio era premiada em redação e sempre fui estimulada pela família. Então eu fui acreditando no que nas motivações que as pessoas, meus familiares e professores me presenteavam. Eu fui acreditando nesses presentes e até hoje eu preciso escrever. Mas ao mesmo tempo eu não tenho certeza disso. Se eu sou uma escritora, né? É estranho e ao mesmo tempo é a minha condição, eu não posso falar de outra coisa que não isso. Certo. Diana, e por que essa preferência pelo conto? Você já escreveu fora esse estilo? Já escrevi poesia, já escrevi poema, prosa, mas eu diria que o conto, talvez pelo que eu gosto de escrever realmente, que, por exemplo, eu acho que eu me atenho sempre a momentos, a pequenos instantes, certo? Eu gosto muito de retratar isso, a situações que eu vejo, a pequenos detalhes, pequenos acontecimentos. Então eu acho que eles cabem mesmo nesse instante, nessa coisa breve, nessa coisa pequena. Então
Então talvez poderia ser aí que se encaixa essa denominação de conto. Natércia, que influências marcaram a sua escrita? O fato de eu estar viva e percebendo isso cotidianamente é a minha maior influência para escrever. O maior autor deles, desde pequeno, é meu pai, né? O meu pai sempre se meteu na minha vida sem se meter. E sempre foi uma grande influência até hoje. Mas eu gosto muito de vários escritores. Mas no começo da minha paixão pela literatura, eu gostava muito, muito mesmo da Clarice Lispector. E hoje em dia eu tenho medo de ler. Por quê? Não, porque é muito assustador. Eu evito. E gostava muito também de Machado de Assis. Esses autores que passam no colégio, né? Inclusive a Clarice passava no colégio lá, que eu estudei. E autores daqui, Moreira Campos, eu lembro que era Encantada. Então era muito bom, mais do que hoje em dia, porque eu vivi essa vontade de conhecer novos autores e sempre, toda semana eu descobria um e lia um pouquinho ali. E você, Diana, que nomes da literatura aí marcaram a sua escrita aí? Na adolescência foi muito Caio Fernando Abreu e também acho que como a Natércia é um autor que atualmente eu prefiro não ler, talvez tenham coisas lá para redescobrir que não gostaria no momento agora. Mas se for para dar nomes, eu gosto muito mesmo do Guimarães Rosa e do Dostoiévski, que são dois autores que eu gosto muito. Há outras influências também? Sim, eu acho que tudo que você vai absorvendo, né? O cinema, as coisas que você assiste, as pessoas que você convive, a vida em si, tudo vai te influenciando de alguma forma. Consegui pouco, mas só o que queria. Espantava apertos de mão como quem fecha as janelas com o frio, ou deixa o vento entrar quando há calor. Estou-me essa cadeira velha, 2 amigos que visitam quando a tarde vem, uma saudade pungente de uma só e mais essas folhas aos pés. Tenho uma pá ainda e sacos para tirar as folhas. Também a convicção de que não errei. Por vezes acho que fiquei perdido naquela idade em que as amarguras começam a quebrar o tolo doce que sabemos ser. Mas a alegria, até enorme, quando sei que posso continuar apertando firme as 2 pontas da corda. Quem tropeça não sou eu, ou ainda. Natércia, o que é que o leitor vai encontrar em As Mulheres? E por que esse título diferenciado? Eu não sei o que ele vai encontrar. Ele pode encontrar milhões de coisas, até coisas que eu nem imaginava impor lá, né? Em que consiste o livro? O livro tem... o livro chama As Mulheres, a pronúncia é normal, mas ele tem uma grafia diferenciada, porque na época eu estava lendo muito, assim, Glauber Rocha, e ele tem uma grafia toda dele, eu achei aquilo incrível, e meio que imitei ele descaradamente. Mas o AZ é porque são 23 mulheres, naquela época o alfabeto consistia de 23 letras, ou são 23, cada mulher começa com a letra do alfabeto. E cada mulher tem uma imagem correspondente. O livro também é um jogo. Você lê o conto e acha a imagem. Cada imagem foi produzida por uma artista de diferentes lugares do Brasil, que eu tinha acesso, meus amigos mesmo, assim, até não artistas, o que é melhor. Tem da minha irmã, tem de gente que nunca trabalhou com desenho. Então, foi um livro inicial que eu, hoje, vendo ele, vejo muito pouco, porque me dá um... Mas é um livro que fala sobre a mulher, né? Do pior lado delas, ou o melhor, não sei. Eu não sei falar sobre o meu livro. Eu sei que são livros sobre 23 mulheres, e são pequenos contos e pequenos perfis de cada uma. E é um livro bem, assim, tem gente que detesta, tem gente que acha muito chulo, porque tem palavrão. Tem gente que acha maravilhoso, assim, pessoas
Todo, assim, vamos dizer, todo mês alguém chega para falar desse livro para mim. Faz 4 anos que eu publiquei e banquei a publicação, vendi meu carro para publicar ele. E para mim ele que foi a alavanca para eu acreditar que eu posso seguir, mesmo sem eu mesmo acreditar, entende? Eu posso seguir. E o Semana foi essa experiência menos solitária, mais com as meninas. De que é possível, sim. É isso. As Mulheres é um livro que eu não sei sobre o que é, mas que se trata de 23 mulheres. Diana, e a revista Pelos Pontos? Que critério você adotou para organizá-la? Bom, na verdade, a Pelos Pontos ela foi uma ideia que eu tive junto ao Carlos Augusto de Lima, que na época era do Núcleo de Literatura do Centro Dragão do Mar. E a gente queria fazer uma publicação que fosse distribuída em alguns pontos de ônibus. E aí eu pensei junto com ele da gente fazer uma publicação literária, chamar alguns autores, né? E essas revistas serem distribuídas em algumas paradas de ônibus, o que realmente aconteceu. E na ocasião foi em comemoração aos 6 anos do Centro Dragão do Mar. Então, os próprios funcionários chegavam de ônibus, né, e saíam entregando os livretinhos dentro dos ônibus. Não é à toa que o título, né, foi Pelos Pontos, que a gente bolou. A diagramação também foi brincando com isso, com os transportes coletivos, né? Então, a ideia foi basicamente essa. A Natécia está, inclusive, entre esses autores da Pelos Pontos, né? A gente reuniu 4, eu, a Natécia, a Luana Cavalcante e a Mirella Adriano. E como foi a receptividade desse projeto? As mesmas do Semana. As mesmas do Semana, elas também estão no Semana. Como eu não fui lá entregar as revistinhas, né, foram os funcionários do Centro Dragão, mas eles deram um retorno muito positivo, disseram que as pessoas ficaram surpresas, uma surpresa agradável, né? Logo de manhã, todo mundo com sono, pegando aquele transporte coletivo, recebendo aquelas revistas. Eles disseram que foi um retorno muito bom, muito positivo. O esmeril geme longe. Siqueira Campos, atingido, pergunta a Carlos Drummond de Andrade: por que pareces tão triste? No que o poeta responde: não te preocupes, caro tenente, não há nada, nada além dessa moreia que nada na minha cabeça, minha ressaca. O 2 Pontos volta já com as escritoras Natécia Pontes e Diana Mello. Não sai daí! As jovens escritoras Natécia Pontes e Diana Mello são as convidadas do 2 Pontos de hoje. Neste bloco, elas conversam sobre suas publicações, participações em outras áreas e seus futuros projetos. Diana, e sobre a sua participação no livro Encontros e Desencontros, de Nuno Gonçalves, como foi esse trabalho? Na verdade, essa publicação, né, ela foi organizada pelo pessoal da revista Pindaíba, que é distribuída ali no bairro do Benfica, e pelo pessoal da revista eletrônica Corsário, né, e reuniu 31 autores daqui do Ceará, incluindo o José Alcides Pinto, com o conto inédito dele. Então o livro está bem bacana, com a arte do André Dias. Eles me convidaram para participar do livro e eu publiquei um conto lá, e é uma coletânea muito, muito bacana. Assim, tem gente muito boa, como o André Dias, o Nuno, o Manuel Carlos, Cláudio Portela, muita gente boa lá nessa coletânea. Natécia, como surgiu a ideia de reunir 10 escritoras e lançar o livro Semana? Olha, surgiu da vontade mútua de nós 10 publicarmos alguma coisa física, né? Porque todas nós já havíamos publicado há um bom tempo. Eu já publicava, foi em 2007, há 7 anos, assim como Diana também. A gente tem mais ou menos a mesma idade, então essa vontade veio à tona
e eu servi só de laço para unir todo mundo nessa vontade. E eu acho que foi muito bem sucedida. A gente conseguiu distribuição pela Edra, pelo Brasil inteiro, né? E de vez em quando eu recebo notícias do Semana. Em Belo Horizonte alguém me escreve, as meninas também recebem, São Paulo, Rio, aqui em Fortaleza, Maranhão. Então é bom demais, né? Ter essa pouca coragem de colocar um projeto e acreditar nele e colocar para frente. E foi muito legal, desde da idealização, porque a gente fazia uns saraus, né? Um sarau muito maluco. A gente se reunia na casa da Luana, ficava conversando sobre literatura, isso 1 ano e meio antes da sementinha do livro, né? E a gente fez o livro em menos de 2 meses, não foi? A gente colocou em projeto, não foi aprovado, aí resolvemos assim, quer saber? Vamos bancar esse livro, que não vai sair muito para nenhum, somos 10. E no dia do lançamento, que foi no Ideal Clube, o que também foi bem interessante, porque foi uma maneira de unir o pessoal que já vem publicando há muitos anos, lá do Ideal, com a nova literatura. E lotou. A gente pagou o livro no lançamento do Ideal. E foi muito feliz. O livro é muito bonito, né? Assim, modéstia à parte, o livro é muito bonito. Eu sempre me encanto quando eu abro o livro. E ele já foi objeto de estudo na Universidade de Ouro Preto, na UFRJ, foi citado também um livro, um ensaio de pós-doutorandos, e agora na UES também tem gente que já veio me falar que está trabalhando no livro. Então o livro, ele funciona, se é que literatura funciona, mas assim, a concretização desse projeto funciona para motivar outros autores aqui de Fortaleza, por exemplo, que não têm acesso a contatos de editora, essas coisas, de acreditar na sua publicação, no seu trabalho, porque... Tirar um medo, né, de tornar sim, sim. Dinheiro não dá, mas alegria e satisfação pessoal é para sempre, né? Até depois que a gente partir desse mundo, for para outro, o livro vai estar aí. Isso é muito bonito. Na escrita, eu acho que é a grande vingança de nós mortais, né? É deixar algo para a posteridade. Isso é muito legal. O livro não é pretensioso, talvez essa minha fala seja, mas essa ideia veio de tudo isso, de todo esse pensamento, e que entramos em acordo e conseguimos concretizar em menos de 2 meses. Claro que, né, a parte técnica, todo mundo já tinha os seus contos meio que prontos, e a gente só montou o livro, né? Manon, há alguma coisa em seus olhos. Eu digo, há alguma coisa que brilha quando você conta uma história. Vê-se que está absolutamente dentro da história, Manon. É como se revivesse aquilo que conta. As suas glândulas lacrimais estão de fato ligadas às suas emoções. Manon, eu fico absorta com esta visão, a dos seus olhos. Quando você, por exemplo, me conta a história triste do guitarrista que morreu afogado no rio Mississippi, Manon, quando você me conta essa história horrível, com as devidas pausas emocionadas, e respira fundo, inflando as suas pequenas narinas, Manon, você recupera toda a cena trágica, como se estivesse mesmo morrendo e engolindo a água gelada do rio. Diana e Natércia, algum projeto em vista aí, vocês? Bom, eu tô trabalhando em cima de um livro chamado Pombos, que eu quero trabalhar mais em cima de diálogos. Mas é um livro que eu ainda estou burilando, trabalhando, não tenho previsão para quando eu pretendo lançar. E você, Natércia? Eu estou com um livro pronto, que ele vai cada vez aumentando. Cada vez que eu espero, esse livro vai crescendo. Mas eu acho que ele parou de crescer, ele está todo pronto e eu estou esperando uma resposta de algumas editoras. E
se eu não conseguir, ou se não aguentar esperar mais, porque é terrível essa espera, pior que a INSS, é uma coisa horrível, eu vou juntar, pedir esmola para minha família, fazer um mutirão de ajuda e publicar de novo, bancando. Porque o livro está aí, eu tenho que botar para fora, porque senão eu não consigo seguir em frente. É um livro de contos, que na verdade era um e virou dois. Um foi todo escrito no Rio de Janeiro e outro em São Paulo. E os dois vão virar um só. Tá com um nome provisório que eu prefiro nem falar porque não tá certo. Mas é um livro legal. Eu acho um bom livro, assim. Tô esperançosa que ele saia esse ano, primeiro semestre. E as outras publicações de vocês? Fala mais sobre essa expansão literária. De publicação eu também já tive trabalhos publicados na revista Ficções, na revista Inimigo Rumor também, que são da editora 34, e também na revista Gazua, né, que é do pessoal daqui, do Eduardo Jorge, do Diego Vinhas, eles são os editores, Júlio Lira, também na Caos Portátil, no número 1 da Caos Portátil, e acho que só, de publicações em revista. Teve também uma publicação no jornal, que foi o jornal Avaia, foi o convite até de um amigo da Natécia, que é um jornal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. De Porto Alegre. E também, acho que só, de publicação que eu me recordo agora. Você, Natécia? Eu não publiquei em revistas tão importantes quanto a de Ana, mas eu publiquei na Caos Portátil também, a convite do Pedro e do Jorge Piero, que sempre foram muito pessoas generosíssimas aqui no cenário de Fortaleza, sempre agregando pessoas e não fazendo um movimento contrário. Publiquei na Cronópios, que é uma revista virtual, que é bem conhecida para quem é da literatura e para quem não é também. Acho que é a maior revista virtual de literatura, talvez, da América Latina. Publiquei em Portugal, 2 vezes lá, numa revista chamada Sítio. E publiquei em Ocas, numa revista da USP, lá de São Paulo. Não sei, na Vaia também. Tem sempre alguma publicação, né, que a gente faz. No Jornal O Povo aqui, de vez em quando me pedem, Diana também já publicou lá. É isso, acho que é legal essas publicações porque elas vão levando o nosso nome, né, para outros lugares, o nosso texto, né, sobretudo. Natécia, como foi seu lado atriz ao participar de 2 curtas-metragens brasileiros? Na verdade, todas essas 2 vezes que eu atuei, se é que pode conjugar esse verbo, na minha situação lá, foi por amizade, né? Eu estava lá, uma amiga ia se formar, teve uma ideia de um filme, de um curta-metragem, que eram 3 mulheres iguais. Então ela usou eu, minha irmã, que é atriz mesmo, e não ficou tão constrangida como eu fiquei, mas no fim das contas deu certo. Depois de tudo, foi bom me ver na tela assim do cinema, mas durante eu realmente não tenho essa vocação. Mas eu acho que você tem muito, eu não vi ainda você como atriz, mas tem muita vocação como cineasta. Autor, só você agora. Não. Deixa eu falar um pouco sobre as curtas. Eu tenho uma aproximação com o audiovisual, seja flertando como diretora ou como atriz, né, que foi meio que obrigada, mas eu fui. Porque eu tenho formação universitária mesmo, eu fiz graduação em rádio e TV, fiz vários cursos de cinema, roteiro para cinema, tarará. Mas eu acho que eu uso tudo isso mais para minha escrita, acho que é melhor sucedido, posso dizer assim, na hora que eu escrevo, mas assim, na realização em si, fica muito capenga, eu acho. Mas o outro curta foi curta de 2 amigos meus que moram aqui, agora em Fortaleza, 2 amigos meus cariocas, o Ricardo e o Luiz Prete. São gêmeos e estão fazendo vários filmes. Fala o nome dos curtas. Um Homem Sem Mulher.
é o nome desse curta no qual apareço. Agora eles têm mais de 50 curtas, eles são assim, prodígio, estão agora na Europa, fizeram recentemente, idealizaram o Praia do Futuro, que foi um filme cheio de repercussões, né? De diferentes estirpes, as repercussões, mas... Foram vários cineastas. Você lembra? Tipo uma espécie de semana do cinema. E foi nesse filme que eu participei sendo eu mesma, que foi pior ainda, mas... mas acho que eu não quero mais, não. Quero continuar por trás no papel, tá ótimo pra mim. Riu discreto quando percebeu que não conseguia mais tirar sua vista de cima dele. Um simples cubo azul, de tampa removível, quadrado escuro e estúpido esquecido em cima da prateleira do escritório. Sacana de tão pretensioso e nem ser tão grande para insinuar guardar coisas. Um par de brincos, 2 anéis, algo mais ali não fechava a tampa. E os olhos sem repousarem ou saírem das paredes lisas e iguais. Pura forma sem graça, pronta para receber o que fosse pouco menor que seu tamanho. E ele sem conseguir soltá-lo. Só podia estar arapirando. Não combinava com ele. Era homem sensato, mais gelo que água. Santo que a reza, esboço que prédio. A superfície do quadrado. O 2 Pontos fica por aqui. Para sugestões ou críticas, entre em contato conosco pelo nosso endereço eletrônico 2pontos@unifor.br. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.